Vetores. Bom, vamos trabalhar algumas operações aqui com vetores, tá certo? Aqui uma aulinha, revisão sobre vetores. Então, pessoal, algumas dicas importantes, né, sobre vetores é que eles só armazenam um tipo de variável, né, diferentemente da estrutura chamada de registro, e diferentemente, um pouco diferente também da matriz, a matriz também é um tipo de vetor. E você sempre vai ter que controlar esse vetor pelo índice, né? Então é comum a gente usar laço de repetição para preencher e controlar os índices do vetor. Então é muito importante que você saiba bem como utilizar o laço de repetição, né, e as estratégias de laço de entrada e de saída e principalmente de incremento para estar manipulando o vetor e manipulando as operações com o vetor, né? Então a gente pode ter todas as operações possíveis com variáveis com vetor, desde que você trabalhe essa questão do índice. Então vamos trabalhar aqui um vetorzinho aqui, tá certo? Para a gente ver como a gente vai estar trabalhando. Então, para definir um vetor, deixa eu organizar aqui um pouquinho essa tela. Para definir o vetor, a gente vai estar dando um nome, por exemplo, vetor, tá? Vet, e aí do tipo vetor. E vamos dizer quantos elementos, por exemplo, 30 elementos, vai ter esse vetor, tá? De 1 a 30 de inteiros. Poderia ser caractere, poderia ser real, poderia ser qualquer coisa. Então eu já sei que eu vou precisar ter algo para controlar esse índice aí, eu vou chamar de L para controlar esse índice do vetor, tá certo? Do tipo inteiro, né? Então os índices sempre vão ser trabalhados do tipo inteiro. Então como é que eu preencho um vetor? Posso preencher ele manualmente, basta que eu diga o índice dele, como por exemplo, o vetor na posição 1, certo? Vai receber 80, por exemplo. Eu posso também ter uma operação de leia, leia quem? Leia vetor na posição 2, certo? E aí você vai estar armazenando um valor aqui na posição 2 de vetor, só para a gente executar isso daqui, para a gente ver, né, como é que fica. Então vou colocar aqui um 4 aqui. Eu não tenho nada, apenas uma leitura aqui. E olha só, aqui que é interessante, ó, ele cria variável vetor, cria todos os índices do vetor, tá? Do 1 até, no caso, 30. Né? Mas como nós só trabalhamos aqui dois índices do vetor, só para nível de ilustração, o 30 está zero, tudo zero, só o 1 que a gente colocou um valor aqui de 80, né, atribuímos um valor normal para ele, e o 2 aqui que a gente fez a leitura dele. Poderíamos fazer soma de índice de vetores, poderíamos, é tranquilo isso daqui. Mas a forma mais legal que tem para a gente estar trabalhando com vetor, certo, é usando os comandos de repetições. Por exemplo, vamos preencher um vetor 30%, é muita coisa para a gente preencher com leia, né? Então, como eu sei que eu vou preencher todo o vetor de uma vez só, eu posso usar aqui um comando para L de 1 até 30, faça leia vetor na posição L. Isso vai fazer com que você insira 30 valores aqui no vetor, tá certo? É muita coisa para a gente estar inserindo manualmente. Né? Então, para testes de vetores, a gente costuma usar o preenchimento automático. Tá? Então, como é o preenchimento automático? Eu vou preencher esse vetor aqui de forma automática, meu vetor na posição L, com o comando rend, a função rend, tá certo? Rend 60, no caso, preencher de 1 a 60 mais 1, tá certo? Então, todos os 30 posições vai ser preenchido de forma aí aleatória. Então, essa é a forma de preenchimento automático. Para mostrar, eu posso usar a mesma estrutura, L de 1 até 30. Eu posso escrever esse vetor aqui, vetor na posição L, vet na posição L. Tá? Eu vou escrever esse vetor na posição L aqui, vou escrever ele de forma sequencial, primeiro, na sequência. Escrever o vetor na posição L, fim para, vamos ver como é que fica isso aqui rodando. Olha, ele preencheu o vetor automaticamente, todas as posições com números aleatórios. Beleza, só que aí eu quero mostrar essa posição a cada 10, né? Então como é que eu faria para mostrar uma posição desse vetor até 10, tá certo? Eu precisaria estar criando um contador para L aqui,
Tá? Então eu posso criar uma outra variável aqui chamada de A, por exemplo, para quê? E incrementar mais 1 nesse caso aqui, então A vai ser 2 pontos igual a mais 1. Olha, isso aqui é só um incremento, tá? E cada vez que A chega em 10, ou seja, se esse valor de A for igual a 10, então eu vou saltar uma linha, pessoal. Para saltar uma linha, basta que eu bote um escrevo aqui, FINC. E para me saltar a linha a cada 10 em 10, eu tenho que reiniciar de novo o valor de A. E aí eu digo que o valor de A recebe 0. Então, a cada 10 linhas, então, vai ter 3 sequências de impressão aqui. Quando ele imprimir a 10ª, ele vai saltar a linha. E aí finaliza, vai imprimir de novo, porque está usando escreva, né? Aí salta uma linha a cada 10 vezes desse nosso contador incrementado aqui dentro do para. Então, vocês estão vendo aqui uma estrutura, olha só. Então ele imprime 10, salta ali, imprime 10, salta ali, imprime 10, diferentemente daquela estrutura inicial para mostrar. Isso é só uma forma de como organizar aqui a impressão de um vetor. Se eu quisesse somar todos os elementos desse vetor, tá? Então os vetores preenchi aquilo automaticamente, eu quero somar todos os elementos dele. Bom, eu posso criar uma variável aqui também chamada de soma. Então como eu estou trabalhando com inteiro, soma também vai ser inteiro aqui. E vou usar a mesma estrutura para estar lendo todo o vetor, né? Então, a mesma estrutura aqui, ó, do para L de 1 até 30, eu vou fazer uma soma, que ele vai receber essa variável soma, porque vai ser um incremento adicionado do vetor na posição L, certo? Então, soma inicialmente vai valer 0, aqui eu estou criando soma, vou inicializar a soma com 0, e aí vou somar todos os elementos desse vetorzinho aqui, os 30 elementos desse vetor. Então vai dar aqui, no final eu quero que ele mostre esse valor aqui de soma. O somatório de todos os elementos desse vetor que a gente está trabalhando aqui. Então olha só, mostrou todos os elementos aqui que ele criou, tá certo? E aí mostrou o final do elemento aqui, somando todos os elementos aqui que deu, no caso, 1100, tá certo? Outra cooperação que eu posso fazer aqui também com o vetor, né? Eu posso descobrir quem é o maior, quem é o menor. Basta eu criar aqui uma variável aqui também maior, tá? E aí eu vou ter que saber quem é o maior número que está aqui dentro desse vetor, tá certo? Então como é que eu vou descobrir o maior? A mesma coisa, eu vou ter que preencher o vetor normal, vou ter que percorrer esse vetor, ó, eu estou fazendo aqui, eu vou usar aqui a mesma estrutura, sempre usando a estrutura no caso do para, posso usar aqui a mesma variável sem problema, certo? E vou fazer aqui o seguinte, ó, eu vou ter que fazer uma comparação, tá certo? Então, eu posso pegar essa variável maior e perguntar se maior, tá certo, for menor do que esse nosso vetor na posição L, eu vou trocar de lugar. Então, maior vai receber, no caso aqui, o vetor na posição L. Então aqui eu estou fazendo o quê? Simplesmente lendo todo o vetor de 1 até 30, eu defini uma variável maior que eu não inicializei com valor nenhum, certo? Então ele vai, teoricamente, inicializar com 0, tá? E aí eu estou perguntando se maior ele é menor do que o vetor na posição L. Se for, ele vai trocar o valor. Isso ele vai percorrer todo o valor, tá? Por fim, eu vou pedir para ele escrever aqui também o maior, né, para a gente ver aqui. Ó. Escreva o maior. Olha só, o maior elemento foi 60 nesse vetor, né? Então, se você for olhar aqui, todos os elementos aqui, tá certo? Ó, 60 está aqui, tá? Eu posso também pegar a posição que está esse elemento 60, né? Então, onde está o maior? Onde está o maior? Então, eu posso definir uma variável aqui da posição do maior, que eu vou chamar de PM. Tá? Então, quando eu encontro o maior aqui, que eu faço essa troca, eu vou pegar a posição dele. Então, a posição do maior vai ser quem? A posição do maior é exatamente a posição do vetor L.
né, da posição L. Então, o maior, a posição do maior aqui é exatamente o L aqui. Então, eu vou dizer que o maior aqui, né, e vou escrever a posição, que é PM, a posição do maior. Tá? Então, posso colocar aqui, o maior número é esse, maior, a posição do maior é PM aqui no caso. Então, vamos testar aqui para ver. Olha só, de novo, ele me deu que o maior é 60, está na posição 14. Então, é só a gente contar aqui onde é que está o maior aqui na posição 14. Está aqui, ó, tem um 60 repetido, né? Então, ele pegou a posição do maior 60. 60 não é maior do que 60, então ele não pegou isso daqui. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo também é exatamente preencher todo o vetor, certo? Sem números repetidos. Pessoal, então, o preenchimento sem números repetidos é uma coisa bem interessante que não vai ser muito legal fazer com para. A gente vai ter que fazer com outro comando tipo enquanto, tá certo? Uma outra operação que a gente pode fazer também é a organização do vetor na sequência. Então, como é que a gente faria essa organização do vetor na sequência? A gente faria da seguinte forma. Pegaria o primeiro número e percorreria todo o vetor sabendo se ele é maior do que o último elemento, por exemplo. Se ele for maior, ele troca com o último elemento. Então, se eu sei que isso aqui é o último elemento, é o maior de todos, porque eu comparei ele com todo o vetor, eu jogo ele aqui na posição do último, pego o último e jogo na posição do primeiro. Aí eu não vou mais repetir essa pesquisa aqui do primeiro elemento com o último. Eu vou repetir o primeiro elemento menos o último. Não será até aqui, mais ou menos, né, o elemento número 29. Aí eu vou pegar o maior e vou jogar aqui no 29. Aí eu vou pegar o que está no 29 e jogo no primeiro. De novo eu pego o primeiro e vou jogar aqui. Então eu saio empurrando. Essa é uma técnica de organização de números de forma sequencial no vetor desse tipo aqui, tá bom? Existem várias outras algoritmos para fazer isso. Essa é só uma dica. Então, existem diversas operações que a gente pode fazer também, utilizando vetores. A gente vai mostrar mais alguma coisa nos próximos vídeos.